Fala pessoal, tudo bom? Hoje nesse vídeo eu vou ensinar como diminuir o tamanho dos seus arquivos DWG, seus arquivos do AutoCAD. Tem vários recursos que a gente pode aplicar e eu vou ensinar vários aqui. Antes eu vou pedir para você se inscrever no canal, curtir esse vídeo e ativar as notificações para você ser avisado quando tiver vídeo novo. Bom, vamos aqui para o AutoCAD. Quando a gente fala em diminuir o tamanho dos arquivos do CAD, para quem já usa o AutoCAD há um certo tempo, sempre pensa no comando purg, mas na verdade tem vários. O purg é um comando importante para diminuir o tamanho dos arquivos, mas tem vários outros comandos. A primeira dica que eu vou dar é para você ligar todos os layers do seu arquivo, do arquivo que você quer diminuir. Por quê? Às vezes não é o arquivo que você fez e costuma ter muito layers apagados com objetos desnecessários. Eu tenho aqui um arquivo de um projeto de sinalização, não foi eu que fiz, não foi eu que trabalhei nesse arquivo, eu recebi esse arquivo e eu quero diminuir o tamanho dele. Eu tenho aqui, ele está aqui nessa pasta, tá? O arquivo sinalização, e ele está com 10 MB, 10.12 MB. Então eu vou ligar todos os layers dele, vou dar um LA Enter. Vou vir aqui em todos os layers e aqui a gente vai perceber que tem vários layers desligados. Então eu vou selecionar todos, eu vou clicar em qualquer layer, vou dar um Ctrl A, selecionar todos, vou ligar aqui no Freeze e vou ligar aqui também, processando. Aqui tem alguns apagados no ON aqui, que é essa lâmpadazinha. Não, ele já ligou tudo. Bom, então todos os layers estão ligados. Vou fechar aqui e agora eu vou dar um Zoom Extend. O Zoom Extend, só uma dica rápida aqui, você pode dar um Z Enter, Enter, ou você pode clicar duas vezes no scroll do mouse, nessa rodinha aqui do mouse. Você clica duas vezes nela, ele dá o Zoom Extend. Então, olha só a quantidade de lixo que tem aqui nesse arquivo, fora da área do projeto. A área do projeto está aqui e tem vários elementos que estavam com os layers desligados aqui. Então, eu vou apagar todos esses elementos. Pesado, está processando até mesmo para selecionar. Ok, dei um erase, apaguei todos os elementos, tem mais alguns aqui fora. Ok, Zoom Extend de novo, beleza, eu apaguei todos aqueles elementos. Então a primeira dica é ligar todos os layers para ver se tudo que está desligado é necessário no seu arquivo. O segundo comando é o comando Overkill. O comando Overkill é um comando muito bom porque ele apaga objetos duplicados, objetos que estão um por cima do outro, e ele também faz uma varredura nas polilinhas apagando os segmentos desnecessários. Então eu vou dar aqui um Overkill, Enter, e ele pede para eu selecionar os objetos. Eu vou selecionar todos os objetos aqui do meu desenho. Nessa janela, eu faço algumas configurações. Primeiro, ele me pede uma tolerância, que é o quão afastados os objetos podem estar para ele considerar que estão juntos. Então, aqui tem uma tolerância muito pequena, eu vou deixar. E ele ele te pede para você escolher se você quer ignorar alguma propriedade. Isso aqui você tem que ter um pouco de cuidado, porque, por exemplo, se eu marcar aqui layer, se ele tiver duas polilinhas de layers diferentes sobrepostas, ele vai apagar uma delas. Então isso você tem que ter cuidado, porque às vezes a gente tem polilinhas, objetos de layers diferentes sobrepostos, mas a gente não quer que sejam apagados. Então eu deixo tudo aqui desmarcado, salvo quando eu conheço muito bem o arquivo e eu quero que seja apagado mesmo se estiver sobreposto. Aqui, opções. Eu deixo tudo marcado como vem no padrão mesmo e eu vou dar um OK.
Se eu der um F2 aqui para expandir a linha de comandos, eu vi, ó, ele apagou 0 objetos duplicados, ou seja, não tinha objetos duplicados, e apenas um segmento sobreposto deletado. Bom, aqui nesse arquivo o overkill não fez tanta diferença, mas é sempre bom você dar um overkill no seu arquivo, porque pode ter muito objeto duplicado, sobreposto e muitos vértices de polilinhas desnecessários. Beleza, o outro comando agora sim seria o comando purg. Então eu dou um purg, ou você pode dar um pu também, pu enter. E ele vai fazer uma varredura no arquivo e ele vai te dar a opção de apagar blocos, layers, text styles, dimension styles, tudo que não está sendo utilizado. Então eu vou dar um purg all. Uma dica do comando purg é você sempre deixar essa opção marcada aqui, ó, purg nested items. O que isso significa? Ele vai purgar os itens que estão dentro dos outros itens. Então, por exemplo, se você tiver um bloco dentro do outro bloco que vai ser purgado, ele vai purgar também. Ok? Então, eu vou dar um purg all aqui. Ele automaticamente marcou todos os elementos aqui da janela e está me perguntando se eu quero purgar mais uma confirmação, né? Ele vai perguntando item por item. Para eu não ficar confirmando item por item, eu vou selecionar essa opção do meio, purg all checked items. Beleza. Vamos aguardar um pouquinho. Purgou tudo, close. Ok. O terceiro, a próxima dica é o comando purg de novo, mas é ele utilizado de uma forma diferente. Você vai digitar na linha de comandos -purg. Isso mesmo, você vai dar um -pu ou -purg e vai dar enter. Aqui vai uma dica que quase ninguém sabe. Quando você tem um comando no AutoCAD e ele aparece uma janela quando você chama ele, que é o caso do purg, se você colocar um traço na frente, ao invés de ele aparecer a janela, ele vai aparecer todas as opções na linha de comando. Isso serve para vários comandos do AutoCAD que usam janela. Só que o comando purg ele tem uma particularidade. Quando você digita -purg, além dele colocar na linha de comando as opções da janela, ele coloca umas opções que não tem na janela. Então, essa é uma das opções que a gente vai usar. É esse aqui, ó, Reg Apps, que são registros de aplicativos que podem estar no seu arquivo e que podem estar pesando o seu arquivo. Então, para você usar essa opção, você dá um R Enter ou você clica aqui direto no Reg Apps. Eu vou dar um R Enter. E aí ele está perguntando o nome da aplicação que você quer purgar. Como a gente quer purgar tudo, eu vou dar um Enter de novo. E ele está te perguntando se você quer verificar cada nome de aplicativo para ser purgado, né? Se você selecionar sim, se você der um Y Enter aqui, ele vai te perguntar se você quer purgar cada um. Eu não quero isso, eu quero que ele purga tudo, então eu vou dar um N Enter. Pronto. Se eu der um F2 aqui, ó, olha só a quantidade de registros de aplicativos que ele purgou. Tá vendo? Tudo isso é lixo que estava nesse arquivo. Próxima dica. Você vai dar um xref, XR, e vai verificar se não tem nenhum xref esquecido com a referência perdida, que também pode estar pesando nesse seu arquivo. Esse arquivo aqui tem um DWG aqui que foi apagado e não foi detachado. E a gente vai fazer o quê? Vai clicar com o botão direito e vai dar um detache. Ok, limpamos o xref. E agora, a próxima dica é você resetar a lista de escalas que também pesa no seu arquivo. Para isso, você vai vir aqui na barra
de status, aqui em Customization, no botão no canto inferior direito do seu arquivo, do seu AutoCAD, tem um botão Customization, você vai clicar e vai habilitar aqui, ó, Annotation Scale. Isso se já não tiver habilitado, talvez o seu arquivo já esteja. Então você marcou Annotation Scale e apareceu aqui a lista de escalas. Olha só a quantidade de escalas que tem nesse arquivo. Isso aqui, por incrível que pareça, pesa o seu arquivo. Então você vai em Custom e você vai pedir para resetar essa escala, ó, nesse botão aqui, Reset. Ele vai te perguntar quais escalas você quer colocar no seu arquivo, se são as métricas ou imperiais. Lembrando que as imperiais são do sistema de medidas americano, certo? Polegadas, jardas, etc. Então eu vou escolher métrico, que é o sistema internacional. Métrico. Aí ele deu uma limpada nas escalas e colocou só as escalas padrão do sistema métrico. E eu vou dar um OK aqui. Beleza. As escalas foram resetadas. E a próxima dica é a gente apagar os filtros de layer, que também pesa no arquivo. Então eu vou dar aqui, ó, o comando filters, mesmo, filters, e vou dar Enter. Então aqui, ó, nesse arquivo a gente só tem 2 filtros de layer. Então aqui eu tenho na esquerda os filtros que eu quero manter, na direita os filtros que eu quero apagar. Se algum filtro de layer for muito importante para você, você clica nele e joga para o lado que você quer manter. E dá um Delete Filters. Como esse não é o caso, eu quero apagar tudo, eu vou colocar os 2 filtros na parte que eu quero remover e vou dar um Delete Filter. Bom, essas foram as dicas para a gente diminuir o tamanho do arquivo. E agora eu vou salvar para a gente ver o que aconteceu. Dei um Ctrl S para salvar e vou vir aqui na pasta. Olha lá. De 10 MB ele foi para 2.6 MB. É claro que não é sempre que você vai conseguir essa redução expressiva no seu arquivo, mas eu tenho certeza que se você aplicar todas essas dicas, você vai conseguir ter uma redução expressiva, uma boa redução, alguma redução que seja no seu arquivo. Só chamar a atenção que aqui ele salvou um arquivo back. Eu vou fazer um vídeo muito em breve explicando para que servem os arquivos back e como a gente utilizar eles. E tem uma última dica de um recurso que a gente faz, não para diminuir o tamanho do arquivo, mas para gerar um arquivo que já tenha um tamanho menor do que o arquivo que a gente está trabalhando, e é o comando whiteblock, que é o WB. Vai dar um WB, Enter. O que o whiteblock faz? Ele tem uma função muito mais comum, que é você selecionar certos objetos para salvar no arquivo novo. Esse comando é muito útil para isso. Como a gente está falando da gente diminuir o tamanho do arquivo que a gente está trabalhando, a gente vai aqui na opção Entire Drawing, OK, e vamos escolher onde a gente quer salvar. Então ele vai pegar todos os objetos do nosso arquivo e vai salvar no arquivo novo. Eu vou clicar aqui para saber onde eu quero que ele salve. Em documentos, sinalização, eu vou colocar aqui sinalização 2. E vou dar um save. E vou dar um OK. Ele vai perguntar se eu quero incluir as informações do AutoCAD Map. Vou colocar que sim. Beleza, ele salvou o meu arquivo. O sinalização 2, ele está mais leve ainda. Ele foi para 1 MB. Vamos abrir aqui o arquivo, sinalização 2. Beleza. Aí, ó, exatamente como estava antes. Então, você pode usar todas aquelas dicas para diminuir o tamanho do seu arquivo, ou você pode ir direto para o comando whiteblock, o WB, para você
pegar todos os objetos, marcar a opção Entire Drawing, pegar todos os objetos do seu arquivo e salvar num arquivo novo. Repara, inclusive, que ele manteve os layouts. Ok? Ó, ele manteve os layouts do arquivo com os mesmos objetos que estavam. Bom, então essas foram as dicas para você diminuir o tamanho do seu arquivo DWG. Se você tem uma outra dica, se você tem um outro método, deixa nos comentários. Se eu esqueci de alguma coisa, deixa nos comentários. Curte o vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações. Até a próxima.